Graça e paz, queridos. Amém? Vamos estudar nosso texto de hoje, irmãos. Capítulos 5 e 6 de 2 Crônicas. E nós vamos ver a arca sendo levada para o templo e depois Salomão dedicando o templo. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Pai, bendito é teu nome. Nós estamos agradecidos por esta oportunidade, por este tempo que vamos passar na tua casa, estudando a tua palavra, e nós pedimos a tua ajuda. Fala conosco, nos ensina, ó Espírito de Deus, que nós saiamos daqui edificados pela tua palavra mais esta vez. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, querida igreja. Olha bem, na verdade, os irmãos que fizeram a leitura cuidadosa, se deram conta de que esse texto nós já estudamos, tá, irmãos? Os dois capítulos, na verdade, eles estão lá no capítulo 8 de Reis, né? Nós estudamos isso no dia 19/8, tá? O que acontece? Na verdade, aqui, né, há a divisão dos assuntos no capítulo 5 e 6. Nós vamos escutar esses dois assuntos, né, em dois capítulos. Obrigadão, irmãos. Tá? Que é o capítulo 5 e 6. Mas lá os irmãos vão notar que está tudo dentro de um capítulo só no capítulo 8 de 1 Reis, né? Tá vendo? Lá a arca é levada para o templo, capítulo 8, né? Cadê aqui, ó? 1 Reis 8, de 1 a 11. E a dedicação do templo vai ocupar os últimos versos, que é do 12 até o último, né? Aí os irmãos vão pensar, mas por quê, né? Questão de escrita, questão de livro, né? Aqui são crônicas, lá, né, é o ato, né, no momento em que ele aconteceu. Então a gente vai notar essa diferença. Então está tudo embutido, né, neste capítulo 8 que nós estudamos no dia 19/8 de 2021. O que a gente vai encontrar, irmãos? Em muitos detalhes, o foco, né, ao levar a arca do Senhor, né, o foco ao dedicar o templo do Senhor, a gente vai notando a importância que o povo de Israel estava dando ao evento templo, né, ao que era o templo. Eu não sei se vocês notaram, irmãos, uma coisa, a forma como Salomão conduziu, tanto a levar a arca, quanto a dedicar o templo, como ele direcionou tudo para o templo, tudo focado para o templo. Quando o povo orasse, voltado para o templo, pedindo a Deus que perdoasse o povo. Então assim, o foco no templo é muito importante, e a gente preocupa, porque na verdade, nos dias de hoje, o templo ocupa um lugar insignificante na vida, irmãos, da igreja e na vida dos crentes, ao ponto de que as igrejas às vezes precisam, como eu digo, chamar artista para ir na igreja, para encher a igreja de gente. E aí, o que os irmãos me dizem? O que vocês acham? O foco aqui, você vê que o foco é templo, né? Foi feita uma grande procissão, enquanto a arca era levada, né? Sacrifícios, louvores, os músicos, os sacerdotes, os levitas, para levar a arca. E depois da dedicação, que nós vamos ver no capítulo seguinte, né? Você nota que no capítulo 6, a gente nota, irmãos, que o foco era o templo, e os irmãos sabem muito bem, que nós estamos estudando na quinta-feira, aqui sobre isso, e está voltado para o templo já há um bom tempo. Os irmãos sabem que o templo era o foco da vida de Israel. O rei Salomão construiu os seus palácios, tudo anexo ao templo, para que o centro administrativo de Israel, irmãos, ficasse perto do templo, por várias razões. O rei, temente a Deus, vai buscar a Deus, e a forma de buscar a Deus no Velho Testamento é através do sacerdote, e o rei não era sacerdote, o rei não era profeta, o rei era rei. Então ele tinha que, a intenção de Israel em servir a Deus e que Deus administrasse a nação era tão grande, que os palácios das moradas do rei, tudo eram feito próximo do templo, porque o rei ia no templo, né? O rei ia no templo. Então era uma coisa incrível a questão do templo. E quando volta tudo para o templo, eu pergunto, e hoje, irmãos, sendo que aquele é o primeiro templo que foi construído para Deus, tá? Primeiro registro de templo construído para Deus. Depois esse templo vai ser destruído,
depois vai ser reconstruído, o segundo vai ser destruído no tempo de Jesus, logo depois, aliás, de Jesus, né? Porque Jesus entra nesse templo e tal, nesse segundo templo, vai ser destruído o segundo templo, e o terceiro templo até hoje não foi construído. Então, o primeiro templo foi feito para louvar e para buscar a Deus, para orar, como aqui está dizendo, para oferecer sacrifício a Deus. Então, a nossa fé, que é judaica cristã, já expliquei para os irmãos isso, judaica porque começou com Jesus, que era judeu, praticante das regras do judaísmo, e aí nasce o cristianismo, a partir de Cristo chegou até nós com toda essa mudança que existe, né? E é bom, eu gosto de pensar nisso, porque se o Império Romano não tivesse dominado a Terra Santa e o cristianismo, nós seríamos judeus messiânicos, não haveria outra igreja, nem o mesmo nome, cristianismo, né, como a gente chama, seríamos judeus messiânicos, porque haveria só a igreja, né, na sua sequência. Aí eu pergunto, irmãos, o que os irmãos pensam sobre isso? Hoje o templo é insignificante, irmãos, hoje é insignificante. Depois de 2020 e 2021, então, com a questão da pandemia, que começou-se a fazer culto online, aí de fato acabou. O povo gostou de assistir culto em casa e o povo não vai para a igreja. O que vocês me dizem? A primeira igreja, vamos chamar assim, o primeiro templo era esse, e o foco era nele. Ao ponto, irmãos, de Salomão orar e pedir a Deus que qualquer pessoa em qualquer parte da terra que orasse voltado para Jerusalém, a cidade que Deus escolheu, e para aquele templo que ele havia construído, ele pede que Deus ouvisse. E eu já falei para os irmãos, Jerusalém está nesse sentido aqui, ó. Então ele está dizendo assim, qualquer lugar do mundo que alguém orasse para aquele lado lá, o lado de Jerusalém, para o lado do templo, o que estivesse sofrendo, se pedisse, ele pede, Deus, ouve da tua morada, né, da tua habitação lá no céu, e atende o pedido. Ora, voltado para o primeiro templo, e o segundo que foi construído no mesmo lugar, e o terceiro que será construído no mesmo lugar. E hoje, irmãos, o que vocês pensam sobre a importância do templo hoje? Claro que não é mais aquele templo, não existe, né, aquele templo igual eu falei, está para lá. Me diga, vamos lá. Qual a previsão que os irmãos fazem para daqui a uns 30, 40, 50 anos da igreja, com relação ao templo? Pode falar? Hein? A irmã está falando que do jeito que está indo, como é que é? De construir, né, o templo. Mas eu estou perguntando assim, o que os irmãos entendem sobre esse primeiro templo? Era o foco, era o centro. E hoje os crentes, qual a importância que os crentes dão para o templo? Irmão, por isso que o estudo é bom. Hein? Pouco ou nenhuma. É isso, mano, que eu quero que os irmãos pensem. Que o estudo traz a gente para pensar assim, né? O que a gente está vendo, e está até repetitivo, é que esse é o primeiro templo. Nunca houve templo. Os irmãos podem ler a Bíblia, irmão, torta direita, vocês vão ver. Nunca houve um templo para Deus. Né? Os homens antes de Davi e antes de Salomão cultuavam a Deus edificando altares, né? Jacó, Abraão foi um homem que fez isso muito, né? Edificava ali uma pedra no altar, tanto que segundo os estudos, esse templo foi construído no lugar lá onde Jacó, né, colocou uma pedra, deitou sobre ela, teve uma visão. Então aquele lugar é muito significativo para o judaísmo, para o povo de Israel. Então pensa bem, tudo era o templo, e hoje o nosso posicionamento com relação ao templo, nem todos nós, né, irmão, mas igual o irmão falou, pouco ou quase, né, quase ninguém foca, irmão, e dá importância para o templo, o culto na igreja, nesse lugar aqui, ó, nessas quatro paredes. As pessoas não dão, né, valor quase que nenhum para esse culto. Criou-se uma ideia que nós somos o templo, né, e a gente não precisa de ir para o templo. Eu costumo dizer assim, se eu sou o templo, eu vou para o templo. Eu penso assim, se você é templo, diz o Espírito Santo de Deus, se você foi convertido um dia, e Jesus entrou no teu coração, foi cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter sede e vontade de ir para o templo, para essas paredes, para cultuar com os irmãos. Vários ensinamentos, o irmão está dizendo assim que a irmão está dizendo que as pessoas vão à igreja para um passeio, para alguma coisa, né? Às vezes vão à igreja para pedir algo a Deus, às vezes a pessoa vai na igreja por um compromisso, ela fez um compromisso com Deus, eu vou na igreja às 7 quarta-feira,
para o senhor me dar aqui. Aí ela vai às 7 quarta-feira, passou às 7, ela já não vai mais. Então assim, as pessoas de fato, irmãos, eu estou falando de fato, a fé, tá? Não é minha nem sua, glória a Deus, que nós estamos aqui, mas no geral, as pessoas sim, elas fazem uma barganha com Deus, elas entenderam mal o foco, né? Por exemplo, eu preciso ser servo de Deus em todo o tempo, em todo lugar e em qualquer circunstância. E existem umas prioridades que a gente não pode deixar ela acabar. E a prioridade de ir ao templo, ela não pode nos impedir. É o que eu falei no estudo de terça-feira com os irmãos. Deixa tudo que você tiver que deixar, né, se a coisa estiver ruim na tua vida, mas não deixe sua esposa nem seu esposo, não separe da sua família, não deixe sua família, né? E não deixe a igreja. Deixa trabalho, deixa um punhado de coisa. Se a sua vida estiver ruim, se você estiver meio deprimido, meio estranho, meio esquisito, querendo sumir, não suma da sua família e nem da igreja. Suma do trabalho, suma da rua, suma de um punhado de lugar, porque tem prioridade na nossa vida. Família, igreja, irmãos, são prioridades, tem que andar juntos. Só que ao longo dos anos, da década de 80 para cá, isso começaram a criar uma linha de prioridade errada. Eles ensinaram aí demais da conta. A linha de prioridade é Deus, família e igreja. Enfiou isso na cabeça da pessoa, Deus, família e igreja. Aí a pessoa está lá, firme lá, com Deus, com a família e igreja. Surge um problema, ele larga a igreja, pensando que ele vai sobreviver na família, e não vai. Qualquer coisa. Você sabe que o paizinho dela morreu, não sabe? Né? E eu achei bonita a posição dela, de vou para a igreja, vou sentar no meu lugar, vou cultuar a Deus, e não vou deixar de ir na igreja. Mas infelizmente enfiar na cabeça da gente, se você perdeu alguém querido, seja o pai ou algum amigo, primeira coisa que você deve de eu estou de luto, eu não vou para a igreja. Não, como se Deus tivesse culpa, ou como se Deus fosse algo para se evitar. Essa é a grande verdade. Irmão, eu dei esse conselho terça-feira e repito, morreu papai, morreu mamãe, você levou uma pancada, aquela pancada de derrubar mesmo, porque eu não estou questionando a dor de ninguém não, irmãos, cada um sente a sua dor e sabe o que é, mas se você não entender que Deus e essas coisas, elas estão conectadas, não tem como desconectar, é a mesma coisa você querer arrancar meu coração, pôr ele de lado aqui um pouquinho para descansar e eu seguir caminhando a minha vida. Para e pensa, se pode desconectar o meu coração só porque ele está cansado. Não tem dia que a gente está muito cansado, irmão? Tem dia que a gente está derrubado. Aí você, não, hoje eu vou descansar meu coração, então vou deixar ele aqui, vou seguir caminhando. Gente, essas coisas não tem como desconectar. Você não pode, não consegue. O crente, o servo de Deus, não consegue se desconectar dessas coisas. Então não tem como você fazer essa divisão de prioridade. Deus, família e igreja, eles têm que andar juntos, eles são conectados, é igual o coração e o pulmão e você. Se tira, pagou. Se tira, deu problema. Então, não tem como. Então, não importa a pancada. Sabe aquele negócio, hoje eu não vou porque estou tão triste. Meu filho, vai para a igreja se você está tão triste. Vai para a igreja se você está morrendo. Entra por essas portas e fala com Deus, Deus, o Senhor me conhece, sabe que eu estou morrendo, estou ruim, mas eu estou na tua casa. É essa a importância, irmãos, que Salomão está mostrando para nós do primeiro templo, e que infelizmente essa geração está perdendo, e você que falou, né, daqui a uns anos, se continuar nesse ritmo, querido, porque olha aí quem está aqui na igreja hoje, olha, é os mais velhos, né? É os mais velhos, tirando a Esté ali, ó, são os mais velhos, querido. Tirando a Esté, são os mais velhos. A Esté está com 18, né, Esté? Estou brincando, não era para você falar não, mas tá bom, eu estou brincando, eu só queria melhorar a idade dela, né, baixar aí uns 5 anos para ela, mas ela não quis, né, 23, mas está entendendo, irmãos? Tirando a Esté, e olha a idade dela, 23, está entendendo, irmãos? Esse foco aqui é para te animar, e não entra nesta onda, Deus e família, não existe isso. Eu te digo uma coisa, Deus, família e igreja é junto, é comunhão, se a tua família não vai, você tem que ir. Jesus falou, aquele que não largar pai, mãe, mulher, por mim, não é digno. Então não tem esse negócio, irmão. Eu vou falar uma coisa pesada, quando Jesus falou aqui que não largar a mulher e, né, filhos por amor de mim não é digno, então a prioridade bíblica não é essa que o diabo inventou. Prioridade então seria Deus, a igreja e
Por fim, a família, porque ele falou, se você não largar a família, você não é digno dele. Então, se você quiser fazer separação assim, ó, Deus, família e igreja, tá errado. Então é Deus, igreja e família, porque ele não fala para você largar a igreja, ele fala para você largar a família. Você gostou, né, irmão? O irmão Rodrigo gostou. Ele fala para você largar a família. Mas por que eles inventaram essa teologia? Aqui os irmãos estão entendendo, né, irmãos? Eu estou pegando o texto que Jesus falou isso, tá? Às vezes os irmãos me entendem mal, depois eles me pegam, né? Eu não, é Jesus. Esse largar é igual os irmãos estão fazendo aí, ó, né? Tá todo mundo com a esposa, tá todo mundo com a esposa, tá todo mundo com os filhos, tá todo mundo com todo mundo aqui? Não, né? O irmão veio, né, e tal, não quer nem saber, o outro lá e tal, eu veio e não estou vendo os irmãos, o irmão quer dar a esposa, né? Quer dar os filhos, o filho, né? A irmã, você também, é isso que quer dizer largar, irmão. Não é sei lá e pegar um divórcio e jogar na mão, eu agora sou de Jesus e Jesus em primeiro lugar e depois a igreja. Não, querido, é largar desse jeito. Quer vir? Aleluia, glória a Deus, vamos adorar a Deus junto. Mas não quer vir? Estou indo para a igreja, para o templo, vamos chamar assim, porque aqui a palavra é templo. É isso, o irmão Jonas fez bem me ajudar aí, porque esse tempo vai para a internet, depois eles pegam isso lá, um maldoso, né? Ah lá, o pastor está mandando largar a família. Não, querido, é isso aí que vocês estão fazendo, isso que eu fiz a vida inteira, porque eu nunca, aliás, pude sim, um bom tempo eu pude ter toda a família juntinha, depois não podia mais. É isso que é o largar, é não priorizar eles dessa forma. Prioriza no teu carinho, no teu amor, prioriza as tuas finanças, põe a tua família num lugar de muito importante, depois dos dízimos e ofertas, né? Os irmãos são crentes, sabem disso. Prioriza a tua família, mas saiba, querido, que se Deus não entrar em primeiro lugar, não dá. Quantos aqui já deixaram de dar o dízimo porque achou que ia faltar comida para casa e você morreu de fome? Está vendo como é que a gente prioriza, irmão? A gente prioriza errado, né? Um determinado tempo, há muitos anos atrás, um irmão chegou perto de mim, né, e compartilhou, a igreja estava virada para lá, bem no cantinho assim, pastor, eu estou querendo falar com o senhor um negócio. Olha, pastor, eu estou num aperto financeiro, eu quero pedir ao senhor para permissão para eu não entregar o dízimo, porque eu estou muito apertado. Olha como é que o pastor, irmão, tem que buscar a Deus para dar resposta. O camarada chega perto de mim com família, mulher e filhos, está muito apertado financeiramente, pastor, quero pedir ao senhor permissão para eu não entregar o dízimo, o senhor me abençoar, porque eu não tenho como, se eu entregar vai faltar. Que resposta você daria? Eu dei, e já falei para a igreja. Na hora, naquele canto ali, falei, irmão, vamos combinar uma coisa, eu vou te dar uma instrução. Porque ele estava me pedindo para eu rasgar a Bíblia e jogar fora, na parte que fala de dízimo e oferta, para que ele não tivesse falta em casa, irmãos. É pesado. E aqui doeu no meu coração, porque eu sei que é faltar em casa, porque eu já testemunhei para os irmãos a minha vida, que houve um tempo que faltava sim. Eu queria comer um pão, não tinha. Deus estava provando. E eu tinha que tirar o dízimo e faltava comida. Os irmãos, já compartilhei isso para os irmãos. Tirava o dízimo, faltava comida. Tirava o dízimo, faltava comida. Até que a igreja ficou sabendo e passou a me dar cesta. Aí eu vivi um período maravilhoso. Eu também eu não queria ir lá pedir cesta, porque eu entendo, né, que a gente tem que viver a prova que Deus dá de fé. Amém, queridos? A gente tem que dar a prova de fé, né? Não é por qualquer coisa que eu vou pegar um chapelinho e vou lá para a avenida e começar a pedir ajuda. Não. A ajuda ela deve vir de uma forma assim, abençoadora. E aí quando a igreja soube, começou a me dar cesta até além do que eu precisava, mas eu tive esse tempo na minha vida. Quando aquele irmão com esposa e filhos me fez esse pedido, meu coração por um lado arrebentou, eu falei, Jesus, era a hora de eu falar, não irmão, não entrega dízimo não, segura lá e Deus vai te abençoar. Mas aí eu não estava sendo um pastor sincero, porque a Bíblia fala que quem não entrega o dízimo nem a oferta está roubando a Deus. E como é que eu ia falar, irmão? Pode roubar Deus, irmão, só uns 3, 4 meses aí, depois você não podia. Aí eu lembro que o Espírito Santo de Deus dá a resposta assim. Isso tudo que eu pensei, irmão, foi em segundo, tá? Porque eu não fiquei esse tempo todo, não. Eu só pensei, meu Deus, que coisa, o que eu falo para esse irmão? Porque de fato é difícil passar falta. Falei para ele, irmão, vamos combinar uma coisa? Se você for humilde, falei assim, se você for humilde, irmão, para receber cesta básica, eu vou combinar com você. Nós, a igreja, vai te dar cesta básica esse mês, no outro, enquanto você precisar, para você tirar o dízimo e entregar. Porque se eu te falar que apoio você em não entregar o dízimo, eu vou fazer você viver na miséria, irmão. Porque na hora que você deixar de dar o dízimo, o devorador vai começar a comer. Deus vai cumprir na tua vida o lado mal de Malaquias. Aí o irmão, não pastor, eu aceito. Então eu falei para ele assim, vem cá, calcula comigo, quanto custa um pacote de arroz? O irmão, acho que na época, não sei se era
13, 15, ele 15. Vocês gastam quanto? Ele 2. Então vamos lá, 2, já foi R$30 que você vai economizar. Açúcar, nós conversamos isso ali, irmão. Ele viu que se a igreja desse o básico para ele ali, daria para ele entregar o dízimo, só bastava ele ser humilde para aceitar a oferta da igreja. E ele aceitou. Não durou 3 meses, ele arrumou um emprego infinitamente melhor e maior do que ele tinha, irmãos. Está vendo, querido? Humildade. E ele me pressionou para eu dizer para ele que podia. E eu sei de muitos pastores que têm o coração bom e ruim ao mesmo tempo, que falaria. Eu também ia falar, não falei para você? Irmão, eu não sei se todos vocês sabem, como é triste o seu filho pedir um hambúrguer, irmão, você não poder. Minha menina pedia, eu não podia. É duro, querido, é duro. Eu sei o que é isso, então Deus me deixou viver para eu pegar depois e detonar o irmão, porque na hora que eu falei não com ele, eu pensei, meu Deus, eu sei o que é fazer falta e eu vou ter que falar não, ou eu prego a palavra de verdade, ou então eu sou enganador, um falso. E aí eu falei para ele a palavra, ele aceitou, Deus me deu a ideia de fazer o cálculo na hora, nós fizemos o cálculo, ele viu que ia sair de um lado, ele ia entregar de um lado, ia sair do outro, até mais do que ele ia entregar, e ele fez isso, irmão, e não durou 3 meses, Deus abençoou, ele teve melhor ainda. Então, isso é para os irmãos pensarem no templo, do modo como o templo aqui deve ser visto. Aí, só um minutinho, aí cria a ideia para nós que isso aqui é só essa parede, que não tem nada a ver, cria isso, né, irmãos? E na verdade é mesmo, né? É mesmo, o ambiente físico é isso. Você pode adorar a Deus tanto aqui como acolá, tanto que Jesus falando com aquela mulher samaritana, ele explicou para ela e falou, você está pensando, né, que se adora aqui ou ali, que a mulher disse isso para ele falou, olha, vai haver um tempo em que não vão adorar nem nesse monte, nem naquele, porque os verdadeiros adoradores não vão adorar a Deus num lugar, vai adorar em espírito e em verdade. Sim, quando Jesus falou aquilo, não anula a importância do templo. Você entendeu? Não anula, só que as pessoas do mundo de hoje, essa geração, está anulando tudo que é princípio e nos jogando para fora da Bíblia, para a gente, irmãos, ficar cada vez menos dependente de Deus e da fé. Hoje a gente depende muito pouco de Deus e da fé. Qual de nós, quando sente uma dor, primeiro ora antes de tomar um remedinho, irmãos? Qual de nós, quando está com um problema, anda bem antes de procurar um recurso natural, médico, advogado? Quem de nós põe exercício na fé? E eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, se você tiver com dor, com algum problema, primeiro ore, impõe a mão, se for em você mesmo, sobre o lugar, e ora, e clama, e pede a Deus, e vai até no limite. Quando não der, aí você procura sim a ajuda, mas a maioria de nós, irmãos, mal começa a ter um problema, já vai no doutor, tal, já vai no médico. A fé, irmãos, cada vez nós estamos andando mais longe da fé, mais distantes de Deus, da forma que Deus espera, menos dependente de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, é Deus que acaba ajudando. É Deus que usa o médico, é Deus que usa o advogado, é Deus que usa tal, para te abençoar. Mas aí você já não vê mais, porque nós estamos sempre distanciando de Deus, sempre desfocando. Tá? Vamos por lá. 2.000 anos do segundo templo, né? Lá em Jerusalém. E vamos por lá mais uns 2 antes, né? Mais ou menos, então mais ou menos 4.000 anos atrás, esse primeiro templo foi construído e Salomão pediu, Deus, quem olhar para esse lado e clamar e pedir, ouça da tua habitação e responde. E a gente precisa, irmãos, nos voltar para o templo do Senhor, tá? É em nome de Jesus. Veja bem, irmãos, ao longo da Bíblia você vê que Deus escolhe uma pessoa e faz daquela pessoa um grupo. Deus escolheu Abraão, um homem. Deus se agradou dele, né, e tal, escolheu ele. E desse homem fez uma nação. Então, veja bem, como há transferência, irmãos, a transferência, tanto da bênção como da maldição, como ela é a transferência, mas Deus escolhe um, e daquele um, ele faz um povo, faz um grupo. E o que o Senhor está fazendo? Preparando também um grupo para morar na glória, morar com Ele. Isso é a igreja que nós chamamos, a noiva do Cordeiro, né, que nós chamamos, que vai morar com o Senhor, um grupo. Concordo plenamente com a Ageu. Se você é individual, não existe, aliás, no reino de Deus não pode haver individualismo.
Existe, só um minutinho, só para a gente continuar só nesse raciocínio, existem pessoas, existe indivíduo, mas não existe lugar para individualismo. A gente não pode pensar que eu sou e eu vou. Não, não há lugar, é nós. Olha a visão de Apocalipse, se você vê. Se você ler Apocalipse, eu gosto do livro de Apocalipse, se você quiser ler ele, você lê ele rapidão aí, de tão bonito que é, começa para você ver onde vai terminar o livro de Apocalipse. Vai terminar, irmãos, com um grupo de pessoas, um grupo adorando ao Senhor, né, e o fim de tudo, né, o fim das guerras, das lutas, e o cordeiro e a noiva, e pronto, e terminou um grupo, né, um grupo. Então não há lugar no céu, nem para crente isolado. Sabe aquele crente que vem na igreja, sentando no cantinho, oi, Pai do Senhor, irmão. Esse crente vai ter um problema sério, porque ele não está exercitando-se para a glória, para a vida eterna. Tem que haver comunhão. Se não haver comunhão, não é cristianismo, não é igreja. E o diabo trabalha isso na gente, para derrubar a gente nessa área. Já notou? Já notou que a maioria das pessoas cria uma ideia do templo tão ruim, que ele vai só para marcar presença, né? Ele vive sua vida isolada e cria vários motivos para a vida isolada. E eu não conheço ninguém que vive isolado lá fora. Eu vejo gente às vezes que não comunga com os irmãos dentro da igreja, mas tem umas amizades, aquelas amizades de arrebentar lá fora. Por que eu não consigo ser amigo daquela pessoa que está dentro do templo comigo, mas eu consigo ser amigo de quem não é? Eu tenho medo dessas amizades, porque a amizade deveria ser dentro de casa, né? Dentro da casa, como nós falamos na terça-feira, né? Sobre um dos requisitos para a gente servir a Deus na obra do Senhor com excelência, um dos requisitos é esse, é ter bom testemunho e comunhão, e ter cuidado com os de casa. Então nosso ministério começa dentro de casa. Se eu sou aprovado dentro de casa, eu sou aprovado fora. Agora, se eu não sou aprovado dentro de casa, eu sou reprovado até dentro da igreja. E tem muita gente que é reprovado dentro de casa por causa do seu testemunho que é mau, e está dentro da igreja até exercendo carga, irmãos. É professor, é isso, é aquilo, mas não tem aprovação dos que são dentro da própria casa. Olha para você ver como é que a gente erra na prioridade, né? E por isso que o templo é o que é. O templo hoje é um lugar que, né? Aquele lugar que não tem importância. Eu não tenho aquele negócio assim, domingo 19 horas eu estarei lá na igreja. Não existe isso, querido. Não existe. A gente pode até estar num domingo, mas no outro, se der, eu venho. Se acontece alguma coisinha, às vezes a gente deixa de vir porque chega uma visita, ou manda a visita esperar, ou então traz a visita. Às vezes a gente não vem, irmão, porque tem uma visita. Mas qual visita é essa que é mais importante que o templo, a comunhão? Vamos falar assim, a comunhão com os irmãos. Sem contar que o culto é só 1h30, mais ou menos. Então, dá tempo de você vir, cultuar a Deus, e o camarada está lá ainda, nem tomou banho direito. Só para os irmãos verem, irmãos. Porque eu prego isso para que a gente possa pensar e trabalhar no nosso coração para que as próximas gerações entendam isso, tá? Que não pode acabar, porque o primeiro templo tinha essa importância na vida da igreja, porque é ali que veio o cristianismo, e a gente precisa refocar em tudo isso, né? Então a gente seguindo, né, nós vamos ver o que nós vamos ver no capítulo 6, que na verdade também foi visto lá, né? Nós vamos ver que Salomão abençoou o povo, assim que ele viu aqui a obra do templo foi aprovada, ele vai abençoar o povo. O mais incrível, eu foquei muito para os irmãos entenderem da importância do tempo hoje da igreja, onde nós colocamos com o local, tudo por causa da comunhão e por causa do treinamento, né, que nós estamos fazendo no céu. É preciso, você consegue ter comunhão com os irmãos?
história da igreja